obrigado pelo momento de louvor, obrigado a você que cantou de espírito e alma. Vamos começar o nosso programa, vamos cantar o hino da semana, vamos acompanhar a partir da tela. Ajoelhemos para orarmos. Oremos. Santo Deus que habita na eternidade, muitas graças te damos pela vida que se nos concedeu. Agradecemos, Pai, por nos teres cuidado e mais uma vez nos oferecer esta oportunidade de participarmos desta semana de Lar e Família. Queremos pedir que o teu Santo Espírito habite em cada lar aqui representado e que, acima de tudo, nós possamos ser exemplo lá nos caminhos que nós temos percorrido fora da igreja. Permita com que o teu Santo Espírito esteja conosco, que tudo quanto for dito aqui possamos praticar na nossa vida diária. Em Cristo Jesus te suplicamos essas graças, não porque há algum mérito em nós, mas esperamos receber com fé. Amém.
Sim. Sim.
Muito boa noite, igreja. Ok. Muito obrigado, Coral El Shaddai. Muito obrigado. Bom louvor. A moda mesmo de Lari Família. Estão a fazer parte. Amanhã será o Coral Jovem. Nosso muito obrigado. Queremos desejar boas-vindas a todos os irmãos que chegaram a tempo e hora. E continuamos neste horário. E agora sim, queremos pedir se no nosso meio tem algumas visitas para que se coloquem de pé. Não temos nenhuma visita? Ok. Ok. Vamos cantar o hino das visitas, visitantes. Continuamos a informar a igreja que a direção de Lar e Família está distribuindo a coletânea única. Coletânea, parece só uma, parece que não é coleção, né? Mas vamos denominar assim, a coletânea, ou então a música escrita do hino internacional de Lar e Família. E a recomendação da Conferência Geral, a divisão, é que sempre que houver a reunião de famílias, este hino é oficial para ser cantado. Por isso nós estamos a entregar a todos os membros e estamos a pedir encarecidamente que guardem para todos os programas de Lar e Família. Em setembro, quem aparecer com a lista é provável que vai ter um prêmio. Quem aparecer com... A gente promete, quem conservar esta coletânea, assim como está recortada, não é reproduzida, assim como nós estamos a entregar, quem conservar até setembro poderá ter uma surpresa. Quem sabe, uma noite no hotel, quem sabe uma boa Bíblia, uma enciclopédia. Estamos a prometer para cumprir. É só você depois... não nos pedir mais coletânea, porque já tens a de fevereiro. Continuamos a insistir, por favor, vamos chegar às 17h30. O sol está enganando muitos, pensando que é cedo. Mas se chegarmos às 17h30, nós vamos sair também cedo. A programação está preparada para 2 horas só 2 horas. Quer dizer, 17h30, 19h30 estamos a sair. Mas se chegarmos como hoje, a maior parte está a chegar tarde, também vamos sair tarde. Corremos o risco de sair 20h30. Embora há livre circulação de pessoas e bens, pode haver perigo circular mais tarde. Então seria bom chegarmos amanhã 17h30. Também temos a informar que temos aqui na igreja a caixa de pedidos de orações.
Estamos num mundo que ainda, enquanto caminhamos, as batalhas e os problemas não nos faltam. Nos lares e nas famílias temos muitos problemas. E se alguém, por favor, tiver uma inquietação de natureza espiritual ou não e quer partilhar que a igreja o ajude a orar para resolver este problema, então a caixa está aí. Podes escrever teu nome, pode ser anônima. O sistema de segurança é tão seguro, permitam, que ninguém vai ter acesso. E sexta-feira, se Deus quiser, vamos ter uma sessão de oração para elevar esses problemas todos ao trono da graça. E no final do programa, vamos queimar. Para não suspeitar, às vezes alguém vai desconfiar que essa letra é minha, esse problema final é do fulano. Quer dizer, para tirar esse C ou não, nós vamos, como fazemos sempre, queimar para que todos saibam que a sua preocupação é secreta. Sábado, então, vamos terminar, como nós comunicamos, o programa da semana vai terminar aqui de manhã e à tarde todos os casados para o novo templo. Todos os solteiros vão permanecer aqui de tarde. Oh. Sim, apesar de que é lar e família, existe atenção às particularidades individuais. Ainda há coisas que vocês não podem ouvir, tá? Não pode haver o adianta. À noite, então, a grande gala do fim da semana. E todos os casados interessados, queremos comunicar que as vagas estão disponíveis até quarta-feira. Muito obrigado. Prestemos atenção ao número especial do El Shaddai.
Oremos ao Senhor. Nossa gratidão porque o Senhor tornou possível o dia de hoje e cada um de nós sentiu o quanto o Senhor é grande demais para termos vida e também estarmos congregados outra vez neste espaço onde o aprendizado não é para coisas da terra, mas para a vida eterna. Ao continuarmos com a sua mensagem, Senhora, permita que as nossas mentes continuem a ser asseguradas, de modo que a mensagem que o Senhor tem para cada noite construa-nos e torne cada um de nós mais forte na esperança e na fé. Em nome de Jesus. Amém. As estimadas visitas que terão sido convidadas por amigos, companheiros de escola ou vizinhos, digo-vos com certeza que o convite feito por um amigo é o que você viu, é o que você sublinhou. Mas por trás deste convite esteve e estará sempre aquele que te conhece pelo nome antes de você existir. Ele é Deus. Um convite para o cenário da sua palavra é um convite dele. E que te convida é um enviado somente. Os que dizem não ter tempo, lhes faltará mesmo tempo para todo sempre. Porque quem se dá ao convite de Deus está a investir para o tempo eterno. E quem nega o convite de Deus está a se colocar à margem do plano de Deus. E parabéns por ter aceito o convite que alguém formulou para você. Na segunda chave para a felicidade da família, falamos de escolher o quê? Escolher o quê? Gratidão. E a gratidão, dizíamos que não é um atestado de que a vida é perfeita. É um sinal de que o coração decidiu confiar. E que a nossa casa, a casa de vocês, a casa de qualquer um de nós, passe a ser um lugar de louvor e de gratidão a Deus. Que os nossos corações estejam cheios de obrigado, Senhor, obrigado. Mas também obrigado, papai, mamãe, esposa, esposo. Antes mesmo de que se torne tarde e o Senhor convoque os salvos, devemos estar preparados para a música de louvor de gratidão a Deus. Que nossa memória se lembre todos os dias de quem é Deus, que cuida, que salva, que nos alimenta, que nos cura. E para além vai a lista. Que sejamos gratos hoje, amanhã e sempre. Hoje vamos na terceira chave para a felicidade da família. Escolha a admiração. O texto de embasamento do tema é o Salmo 86, verso 8 a 10. Entre todos os deuses, não há nenhum como tu, ó Senhor.
e nada se compara às tuas obras, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. A admiração é uma palavra muitas vezes rara no nosso vocabulário diário. Porque muitas vezes estamos pressionados demais, vivemos uma vida acelerada e acabamos de estar desatentos, ocupados demais, para percebermos o quanto é Deus maior do que ninguém. E é justamente neste quadro que precisamos de ser despertados e não vivermos na procura somente do imediato. Precisamos admirar aquele que nos faz ver e ouvir. As correrias, os prazeres, as telas que andam nos nossos bolsos, as crises, tudo isso muitas vezes nos remete para longe de contemplarmos os feitos de Deus. Deixamos de olhar no céu para o rosto daquele que nos amou antes. E quando deixamos de admirar os seus feitos, ficamos aprisionados com a estrutura do pensamento ateísta. A Bíblia diz que o ateu e a linguagem textual diz o nécio, o nécio. Nécio é o homem não prudente. Diz que não há Deus. Nós podemos crer superficialmente, como dissemos sábado à tarde. Esta crença pode iludir-nos quando não for colocada à disposição da nossa fé em Deus plenamente. Porque se eu creio, esta crença tem que ser colocada à prova. O texto que nós lemos diz-nos que Davi, desde o ponto de vista da história bíblica, era um pastor. Pastoreava o rebanho do pai. E muitas vezes, naquela pastorice, passava a céu aberto, no mato. E ele focalizava-se atentamente às obras de Deus. Quando olhasse a estrutura do céu, o tapete das estrelas incontáveis, as aves que voavam de um ramo para o outro, o cantar das mesmas, diferente de cada uma, o espumejar das águas, olhando as montanhas. Em Israel não tem grandes montanhas assim, abruptas. São médias. Ele observava aquilo aí e ele concluiu que isto não pode ser obra do acaso. Só um nécio é que diz que é obra do acaso. E a Bíblia fala bem mesmo que é um nécio. Porque nenhum de nós vai ver essa tenta que o mundo um dia dormiu e quando acordaram encontraram isso construído. Ninguém pode ver um edifício nessa cidade a dizer que é um edifício que surgiu de um dia para o outro. Não, não é verdade. Queridos, alguns ao treparem ao nível do saber, estudar, etc., ficam depois nécios.
Porque quando você retira a grandiosidade do Deus Criador dos céus e a terra, você não é prudente. Você não é prudente. Porque não é possível vermos o que existe, o que se pode ver, mesmo que não se vê. Dizer que não há quem criou isso gerou-se pela mãe natureza, como alguns dizem. Esta mãe é quem? Esta mãe natureza é quem? Tanto não é possível. Por que o homem diz que Deus não existe? Porque não quer escolher Deus como princípio e o fim dele. O homem quer ser livre. Só que esta liberdade lhe coloca numa situação constrangedora. Muitas vezes só no final da vida é que quer recorrer num Deus que nunca aceitou quando estava bem. Grande loucura, realmente. Somos homens e mulheres e jovens, rapazes e meninas. O conselho de Deus esta noite é que nós devemos escolher não admirar, grosso modo, as coisas humanas. Devemos admirar, em primeira mão, o Criador dos céus e a terra. Jesus um dia, numa multidão, você pode ver essa história em Mateus 6, verso 25 a 34. Em meio a uma conversa de perguntas e variadas, no final convida todo mundo e diz: olhai para os lírios do campo. Observem as aves. Como que dissesse, aquele que criou os lírios, as aves, e as alimenta. É maior do que tudo. Ele merece nossa admiração. E a admiração vai aparecer como resposta de crença nele. Porque eu não vou admirar coisa qualquer. Admirar o cuidado de Deus nas pequenas coisas nos ajuda a confiar no seu cuidado nos momentos grandes. Admirar não é perda de tempo. É um exercício espiritual. Jesus sabia que quando paramos para perceber a beleza da criação, voltamos a confiar no Criador. Isto é verdade. Algumas tantas vezes que a gente andou de avião, o avião sobe 14 mil pés, 15 mil pés. Lá em cima, que vocês já não conseguem enxergar a terra como tal. Em alguns casos você olha a abóbada celeste, parece um tapete. E inspira a qualquer um que crê em Deus que a natureza realmente reflete uma mensagem. Há um Deus criador dos céus e a terra. Quando o sol se põe, quando o sol se desponta, quando é noite, você observa o tapete de estrelas no céu.
se você não conclui que está um poder supremo para colocar isto de jeito como está. E o interessante é que a própria ciência que tem tentado fazer um pouquinho de estudo sobre essa questão de estrelas, astros, como a Lua, por exemplo, o Sol, os cometas, chegas à conclusão que cada estrela obedece à sua órbita. E não há choque. O Senhor colocou tudo no seu devido lugar. E a sabedoria bíblica nos diz assim: Deus conhece as estrelas pelos seus nomes. Porque Ele é Criador. Numa conversa assim que a Bíblia nos apresenta, Deus respondeu a Jó: onde estavas tu? Onde estavas quando eu coloquei as estrelas no céu? É uma pergunta que se dá a qualquer um incrédulo. Estavas aonde? E neste salmo que lemos, você vai ver que Davi, na sua admiração, vai muito longe. Ele recua quando era bebezinho. É admirável o bebezinho que você carrega no ventre. Tem comunicação com você, como mãe. Sobretudo. É admirável. A sabedoria que cada um de nós é capaz de manifestar não é uma coisa que puramente você herdou. Faz parte da forma como Deus nos criou. Daí que é preciso saber parar um pouco. Para um pouquinho. Não pense só uma vida frenética, correria da direita e da esquerda. Pare um pouquinho e diga: o Senhor é Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, admirando os seus feitos, isto não só nos comove, mas nos torna adoradores. É por isso que nós adoramos a Deus. Por isso é que o mandamento diz que não adorarás, não preste adoração a alguma coisa de feitura humana. Imagem nenhuma que se tenha preparado com semelhança de algo da terra ou do céu. Não se dobre o joelho diante de uma coisa dessa. É um erro grave. E a inspiração que passa a Moisés diz que quem adora ao sol, à lua ou a um outro Deus comete um pecado tão grave que quando isso for provado que aconteceu entre vocês, tal homem ou tal mulher, seja levado fora dos muros e seja morto. Eu não estou dizendo que a igreja hoje segura uma pessoa e vai apedrejar. Não. Israel era uma nação, tinha o seu governo. E então apedrejar o adorador do Deus falso era uma medida disciplinar, não é? Corretiva, para dizer ao público que existe um só Deus que deve merecer adoração. Só! Se há uma nação que adora a lua, sol, estrelas e árvores, bonecos, então esse chama-se ímpio, povo ímpio. É para essas nações ímpias que o Senhor chamou Israel para comunicar as virtudes de um Deus que não pode ser comparado com qualquer coisa. A admiração levou Davi
ao espírito de humildade, reconhecer a Deus como Criador, o mantenedor, leva o homem à expressão de humildade. Quem sou eu? Retira a vaidade, retira o orgulho, porque eu não sou mais nada diante do meu Deus. Quanto mais ele olhava para a grandeza do céu, mais se lembrava do quanto Deus é grande. E ao mesmo tempo, ele entendia a obra graciosa de Deus para a humanidade. Admirar a criação não apenas nos conecta com a beleza, mas também nos coloca na posição de esperança. Porque quando admiramos a Deus, lembrando de que Ele não é e não somos nós o centro do universo. O centro do universo é Deus, acima de tudo. E que, ao mesmo tempo, se importa com cada detalhe da nossa vida. Lá em séculos passados, na era da Revolução Francesa, alguns senhores entenderam que o homem era o centro das decisões e falharam. Hoje isso o estudante encontra nos materiais. Eu penso, logo existo. Vocês sabem quem fala isso? Sabem. Eu não posso provar a minha existência porque penso. Eu provo a minha existência porque Deus me criou. Eu penso porque Ele criou a minha capacidade de pensar. Se eu dizer que eu penso, logo existo, estou a dizer, eu mesmo sou o meu autor. Eu sou livre de um Deus que alguém imagina. Eu não falo de um Deus que alguém imagina, é um Deus do qual eu devo admirar os seus atos, os seus feitos. O Dr. Ramos de Azevedo escreveu alguma coisa assim. Famílias que cultivam admiração vivem com mais leveza e fé. Admiração não é apenas um bônus dentro de um relacionamento. Admiração é um de seus pilares estruturais. Admirar o parceiro significa reconhecer nele qualidades que nos inspiram, nos desafiam positivamente ou nos conectam ao que é valioso para nós. Como afirma o psicólogo John Gottman, especialista em relacionamentos conjugais, diz que a admiração é um dos principais antídotos contra o desprezo, sendo uma das 4 atitudes mais corrosivas nos relacionamentos, segundo suas pesquisas, com mais de 40 anos de observação empírica. Sem admiração, o amor de um casal pode sobreviver meramente pelo hábito, dependência ou conveniência, mas não por escolha consciente. Algumas reflexões sobre a perca da admiração no relacionamento levam-nos compreendendo que o casal que não tem admiração entre o outro tem os passos difíceis da viagem conjugal. A admiração não se perde de uma vez. Ela se dissolve a partir de pequenos gestos negligenciados, conversas não tidas em prioridade, em detalhe. Queridos, nós estamos trazendo este tema de admiração, colocando Deus em primeira grandeza.
Se um homem honra a Deus, adora a Deus, se uma mulher, esposa, honra a Deus, obedece a Deus, feliz é esse lar. Porque esse depois conseguem reconhecer o quanto cada um é extremamente válido para a sua existência. Por isso, o tema em conversa começa em vermos Deus, reconhecermos, admirarmos os atos criadores e estamos baixando para o reconhecimento. Nós devemos reconhecer, nós devemos admirar os atos nobres de uma esposa, os atos nobres de um marido. E tão importante quanto dizem esses autores, são pequenos detalhes. Eu admiro a capacidade que você tem de cuidar desta casa. São palavras mínimas, mas para fazerem toda a diferença. Eu admiro o meu esposo, muito atencioso na vida do nosso lar. Você ainda faça as continhas ao longo do tempo que você está casado, se calhar nunca você pensou no caso. Nunca considerou o seu esposo ou a sua esposa uma pessoa que na sua existência tem um valor que não se esgota. Eu tenho chegado à conclusão seguinte: se na criação Deus tivesse criado o homem sem mulher, não sei se teria acertado a peça. Não sei. Mas como ele é Deus, não precisa de alguém lhe fazer lembrar. Ele próprio me disse assim: esse homem sozinho não vai viver. Porque o homem é um ser relacional. Nas escolas aprendemos que uma criança que for colocada num ambiente onde não há gente que fala, não vai desenvolver a fala. Isto é verdade. E é por isso que criança que nasce entre pessoas que falam inglês, vai falar inglês. Quem nasce no meio onde fala umbundo, vai falar umbundo. Quem nasce que fala quimbundo, fala quimbundo. Mas se nascerem entre mudos, ninguém fala, não vai falar. A linguagem não se vai desenvolver. Então Deus teria errado sem colocar uma pessoa semelhante e igual ao homem para que fale e desenvolvam a relação. Porque Deus também é relacional. Ele não vive, não é Deus que vive sozinho. Ele vive entre bilhões e bilhões e bilhões de seres. Então o homem em nenhum momento teria sido criado ao bem prazer do Criador, colocando no planeta Terra sozinho. Veja que quando você vai ao fundo do texto, parece que o primeiro momento que Adão abre a boca e fala é quando admira a mulher. Ei! Que coisa é essa? Admiração. Esta pessoa, esta foi sacada do meu corpo. É carne de minha carne. Ela sou eu. Por isso se chamará varoa. A Bíblia não nos dá a extensão de tempo entre o momento que o homem foi criado até a mulher ser criada. A Bíblia se calou. E nós não precisamos procurar se passou um mês, se passou um dia, se passou semana, não nos interessa. Precisamos somente de ver como é que a Bíblia articula a questão. Ela deu nomes aos animais, mas não sabia que era varão. Passou a ser varão quando viu a varoa. É tão importante considerar isso, que numa relação saudável, a expressão de gratidão ontem, ligada hoje à expressão de
reconhecer o quanto este homem é maravilhoso para mim. O quanto essa esposa, sem ela, eu não teria nome. Eu conhecia alguma gente que acabaram de viver sem casar, homens sobretudo. Não mereceram o respeito que os demais têm. E acabam de serem rotulados com alguns adjetivos não lá muito simpáticos. E vocês sabem. No dia que você arranja a mulher, você tornou-se uma pessoa respeitada ao nível da sociedade onde você vive. É uma marca. Então, essa mulher que te faz um indivíduo com um nome reconhecível, senhor, esposo, admira o que ela faz. A atenção que tem com a vida do lar. É uma coisa mínima, mas faz grande diferença. Nós admiramos os atos de Deus. Admire o Senhor é Deus em ter criado essa linda mulher, esse lindo homem, esposo, companheiro até o fim da vida. Isto constrói a nossa relação. Isto dá saúde mental, espiritual. Quando uma família aprende a admirar as coisas juntos, volta a descobrir o encanto da vida. Um passeio simples se torna uma experiência espiritual. Uma refeição se transforma em uma adoração. Uma flor colhida no quintal vira uma aula de teologia para uma criança. A admiração nos ajuda a ensinar às novas gerações que Deus não está apenas no templo, Ele está também na criação. Precisamos admirar os atos de Deus e os atos que nos tocam. Quando o Senhor disse, amai a Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e amar o próximo como a ti mesmo, está dizendo que o quanto o Senhor é o Criador da pessoa mais próxima com que eu vivo, eu admiro Deus ter criado este senso de necessidade relacional, cuja admiração passa a se revelar no amor que se tem entre um par que tem o vínculo de casamento. Quando admiramos nossa fé, se renova. Porque se Ele é capaz de revestir os lírios com mais beleza que Salomão, Ele também é capaz de vestir nossa vida, nosso lar, com paz, alegria e sentimento de que cada um de nós é a melhor pessoa que o Senhor terá criado para você. Acredito eu que o espírito de admiração, quando se estabelece diante de um casal sério, o sonho de um divórcio fica enterrado. Nunca vai existir. Não é possível alguém que reconhece qualidades tão grandes, no dia seguinte diz que essa pessoa já não dá para viver com ela. Não é possível, não acontece isso. As pessoas divorciam-se porque deixam de se considerar um ao outro como importante. Eu já atingi o nível de suportar que com este homem não dá mais. Reúne tudo que é amargo, tudo que é mau e nunca vê nessa pessoa algo bom. Mas se você mudar o quadro, em vez de considerar os elementos feios, passa a ver o elemento positivo, você vai encontrar motivo de admirar. Agora na cidade, etc.,
Já raramente se pode ver uma mulher com criança no colo, em alguns casos gestante, mais uma quinta grande, com um monte de cenas, mais uma lenha lá em cima. É fator de admirar a capacidade de resistência de uma mulher. Agora, como tudo é pastinha e tal, etc., carro, quanto mais uma moto e tal, talvez não se tenha visto. Deus fez alguma coisa que não dá para ser melhorado, porque Deus não erra. O pecado nos levou a uma posição tão baixa que aquilo que devia servir de admiração positiva para nós tornou-se algo criticável. Porque há quem mesmo diga que casar é um risco. Você acha que Deus terá criado um casamento para você cair no risco? O risco é você. Você que é risco no processo. Porque o casamento como estrutura do pensamento de Deus é coisa que Ele colocou na classificação maravilhosa. Tudo era muito o quê? Muito bom. Agora, quando o pecado atingiu o homem, é que envenenaram essa coisa. O problema está na cabeça do homem. Por isso é que o pensamento, quando é orientado, quando é refinado espiritualmente. Irmãos, o lar e o casamento, manos, 20 valores. Deus criou coisa boa demais. Jovens que não se casaram, não aceitem que casamento é risco. Só se você for no casamento com a ideia do diabo. Você que vai ser o risco. Por isso que o Senhor vai julgar os que cuidaram mal dos casamentos e incorrerão a divórcios. Quando o Senhor diz que o que o Senhor uniu não separa o homem, Ele está a deixar alguma coisa aqui séria. O casamento não é negócio dos homens, é de Deus. Aquele que está casado está a fazer uma administração de algum negócio que é de Deus. E o dono vai te pedir contas. Daria fidelidade no casamento. Não fique perambular de uma flor a outra como se fosse uma borboleta. Pegou um, acabou. Admira a beleza dele, a beleza dela. Cultivem um companheirismo saudável. Cultivem uma vida digna de adoração a Deus. Quando você admira a sua mulher como é linda, o seu esposo, você não tem problema de andar com ele na rua. Há muita gente que tem medo, até vergonha de aproximar-se da mulher. O meu pai, assim, na vida dele, assim, lá, dizia assim, se você casar com uma mulher feia, ele mesmo falando assim, andando com ela é difícil você fazer o desencontro com pessoa que você conhece junto. Quando você dá conta que aquele que está viria o céu, assim, a coisa, você dá uma curvazinha, tipo que vai tirar água no joelho. Para que aquele faça desencontro com ela sem você presente. E vocês vão se encontrar aqui mais tarde. Está vendo a linguagem assim? Isto é antigo. Por isso é que a psicologia desenvolveu-se na ciência, mas já anda no ser humano. Irmãos, nunca tenha vergonha da sua esposa. Ande com ela, abrace ela, passeiem, vão num ponto, etc. Na minha vida, enquanto homem casado, os melhores dias que eu senti, os dias em que estive mais com a minha esposa presente. Porque é o dia que vocês falam mais. É o dia que vocês pensam quase que conectados. Tá vendo? É o dia que diz, ainda vou comprar um pouquinho aquela coisa aí. Ainda vamos passar aí para ver não sei o quê. É um companheirismo de morrerem juntos. Porque vale a pena, talvez, assim. Se o seu casamento não está a dar certo, não é que Deus errou. Você que está com a cabeça errada. Pensamento errado. Você não agradece a Deus, não reconhece a grandiosidade de Deus, não reconhece os feitos da sua esposa, não ama, não cuida.
Estabeleça uma comunicação permanente. Ser um homem ou mulher honesto e honesta. Honre a Deus e honre a pessoa com que você vive para a vida toda. Cultive empatia. Estas palavras soltas, mal colocadas, que criam dor no coração, se ele ou ela falasse para mim, me sentiria feliz. Empatia é isso, colocar-se no lugar do outro. Está a ver? Dar nomes pesados à esposa, seu isto, seu aquilo, não é razoável. Não é razoável. Aprenda a perdoar. É preciso saber perdoar quando alguma coisa sair errado. Admire o lado positivo da pessoa, o lado bom. E o lado difícil deve ser trabalhado, curtido. Demonstre consistência. O cristianismo exige resistência. A Bíblia diz que aquele que resistir, que perseverar até o fim, este será quê? Será salvo. O casamento é obra de resistir. Não desista. Não desista. Cultive uma amizade intrínseca. Os jovens que falaram aqui sábado, uma menina, acho que estava falando coisa parecida. Nós não somos só namorados, somos amigos. É verdade. Em um casal amigo, vale a pena existir. Um casal inimigo aborrece a Deus. Depois ainda faça uma revisão em vossa casa. Olhe para sua mulher e seu marido. Mas nós somos amigos ou somos inimigos, afinal? E para você chegar a uma resposta certa, segurem só cada qual segura o seu papel, ainda imita o que você tem, o que você pensa desta, o que você pensa dele. O canho lhe tendati. Porque é preciso isso, faça um exame. No ano passado, em alguma área fomos fazendo uma semana igual. No final, eu fiz criei um barulho aí. Todas as mulheres, vamos nesse canto. Todos os homens para lá. Distribui o boletim de avaliação. Quantos querem divorciar? E quais são as causas? Queremos ainda medir essa igreja. Irmãos, o pastor ficou assim. 60% de mulheres querem divorciar. Adventistas. Qualquer coisa de 20% ou 24% de homens também pensam em divorciar. Se nós aplicarmos aqui, vai ver que vai dar nisso. Tivemos uma semana no distrito do pastor Zé Mateus. Eu vou ter que aplicar o mesmo sistema. Deu na mesma. Essa gente que diz estão casados, alguns já morreram espiritualmente. É horrível. E vamos ver quais são os fatores fundamentais. Falta de relacionamento saudável. Vivo com um homem que não fala comigo. Vivo com uma mulher que não me ouve. Depois umas outras coisitas. Não são tão relevantes. Quando o lar tornar-se mudo, problema de peso de uma formiga fica um elefante.
Porque quando vocês falam, têm diálogo aberto, os problemas todos são minuciosamente desfeitos. Quem está errado reconhece o seu erro, querido, perdoe. Querida, perdão. Porque isso é que alimenta o amor. Um lar do Facebook. Um lar onde cada um está num cantinho. O telefone é uma mina. Se você pegar o telefone do marido, explode. Quem te mandou? É um lar acabado. Porque esse homem que teme que a esposa não pegue no telefone, sabe que o telefone tem uma carga negativa, tal que se a mulher ver, a situação chega ao nível de dar chamas. Tem outra mulher lá, tem uma outra relação no outro lado. E quando no lar entra esse tipo de virose, vocês vivem um lar azedo. Não conseguem se olhar assim. Você vê no fundo do olhar do outro lado, está tudo escuro. A linguagem não é corretíssima. Pequena situação se torna gigante. É um lar difícil. Quando dormem, hoje que há aquelas camas gigantes, chamam o quê? Chaluandete, o tichiuga, o quarto. Um dorme naquela ponta, o outro se complica nesse lado. Quem está nesse meio? É o demônio. É a situação de lares que andam por aí. Então não é possível haver admiração. Admirar um esposo trabalhador, um esposo que traz alimento, cuida da saúde, etc. Um esposo que tem opinião de desenvolvimento, de crescimento. Uma mulher rigorosamente positiva, que cuida da saúde, alimento correto, etc. Não há gratidão, não há admiração. Esse lá vai ontem. Depois vai a história. Estás a ver? Quando aparece uma mulher dizer, você quer divorciar? Eu não quero mesmo divorciar. Por quê? Assado e cru e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, pastor, está a ver a tarefa? Nós minimizamos que isso aqui é barril de pólvora. Passamos por cima a estes assuntos. E eu disse, mano, segura esses instrumentos todos. Tudo isso que foi indicado como motivo das pessoas quererem se divorciar, agora é matéria de lar e família. Na visitação pastoral. Porque finalmente você nunca sabe quando é que tem aqui um membro que na mente daquela mulher esse marido já não. Só está a procurar um momento da coisa explodir. Querida igreja, a admiração nos leva no sentido de humildade a Deus, e admirar o parceiro nos leva a uma relação mais profunda. Porque quando nós admiramos uma pessoa, significa que nós aceitamos, nós convivemos com este indivíduo com alegria. E isto gera a famosa felicidade. Nessa noite, devemos aceitar o que o Senhor nos oferece como lição. Admirar o parceiro significa reconhecer nele qualidades que nos inspiram. Você reconhece no seu esposo qualidades que te inspiram? Quando chega a data do casamento, essa data me faz lembrar um maridão maravilhoso que tem. Essa data me faz lembrar uma mulher maravilhosa. Sem ela, não sei se seria crente. Está a ver? Porque muitos são crentes graças ao casamento bem feito. Alguns não vão no céu porque casaram demoniacamente mal.
O que nós precisamos é fugir de tudo aquilo que nos coloca longe do outro. Irmãs e irmãos, nesse mundo agitado, nesse mundo com complicações enormes, você não seja problema no lar. Marido, você não seja problema. Vocês os dois devem travar os problemas que vêm de fora. O lar torna-se muito complicado quando vocês é que são os problemas. Mas quando os dois têm a dimensão protetora, a admiração do outro, não há problema que vos pode varrer. Não importa de onde vem. Porque cada um dirá, na terra só tem um homem que eu admiro e vale a pena viver com ele, é o Senhor fulano. Na terra a melhor mulher que o Senhor criou para mim é a fulana. Então todo o problema que vem para vos acabar, vocês vão dizer alto, nós aqui somos fortes porque admiramos os atos de Deus. Querem atingir a alegria, a felicidade que se fundamenta em Cristo Jesus? Admirem as obras de Deus, deem glória a Ele. E como resultado, os vossos corações se irmanem. Tornem casais irmãos que se amam. Amigos que se cuidam. É bom ter saudades da esposa porque ainda não chegou do trabalho. É bom ter saudade do esposo que ainda não voltou. Sabe, faz-me falta, eu preciso dela aqui. Agora, ter um lar onde se alguém, ainda bem que foi, não volte mais cedo. Você não pode entender esse casal onde está aí. Temos que mudar o quadro da situação. Se queremos ter o lar eterno como o lar dos que são amigos na terra e felizes em Cristo Jesus. Querida igreja, esta terceira chave não seja esquecida. Reconheça que Deus é grande demais, mas no detalhe, Ele nos criou e Ele nos ama em primeiro lugar. Ele criou o lar, é o dono do casamento. Admirem a forma como vocês acabaram de ser esposo e esposas. Amem-se de verdade, não se matem, nem fisicamente, nem espiritualmente. Tenhas o desejo de dizer, Jesus, se nos encontrar aqui, agora mesmo, no céu não haverá mais casamentos. Não haverá mais. Mas seremos tão amigos, numa condição sem medidas melhores do que somos aqui na terra. Mas precisamos de cultivar esta boa maneira de viver aqui na terra para o céu. Creio eu que o que o Senhor quer fazer para com a sua igreja é isso. Retirar as inimizades que campeiam nos lares. Colocar as pessoas mais juntas num processo de lar. Para que vocês reconheçam a grandiosidade do Deus Criador. Sejam gratos e admirem. Que homem é esse? Que mulher é essa? Que me ama há 15, 20, 40, 50 anos. Que o Senhor nos abençoe. Só isto é que tornará a igreja verdadeiramente a igreja de Deus. Porque lares falsos que andam em guerras podem vir adorar. A igreja fica uma mera presença humana, mas sem verdadeiro fulcro espiritual. Porque a vida espiritual se vive na família. Quando isto se projeta na igreja, a igreja é séria e é forte. Se sobrar o dia da manhã, voltaremos para a quarta chave. É maravilhoso. Lembre-se,
Qual é a chave que você está levando para casa hoje? Vamos orar por isso, vamos levantar. Senhor, por favor, o seu ensinamento ultrapassa toda a sabedoria que se produziu na terra. Os lares aqui representados, pessoas singulares, jovens que sonham um dia organizar uma família. Permita que esta chave de admirar o seu poder criador e de manutenção, acompanhamento e controle, seja de fato prática na nossa vida, na vida dos lares, e que o espírito de reconhecer a beleza de cada um na partilha do processo conjugal seja tão verdade que o inimigo não venha fazer dos lares os espaços de batalhas incessantes. Querido Pai, traga paz para os lares. Consolide os lares que estão em problemas. Se alguém sonha e pensa separar, querido Pai, traga essa mulher e esse homem no caminho sério, de modo que o amor se torne hoje uma chama que não se apaga. Os jovens com idade madura para o casamento, ajude-os a encontrarem mulheres e esposos, rapazes, que juntos construirão os lares que serão cantinho de paz na terra, onde os anjos do Espírito Santo poderá habitar. Dê-nos uma noite de um repouso merecido e traga-nos de volta, se for a sua vontade, amanhã. Temos certeza de que nos ouviu, porque nós oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Igreja, boa noite. Então voltemos amanhã para buscar a quarta chave. O Coral da Felicidade, amanhã, 7 horas, pontualmente, teremos ensaios. Mais do que isso, a esperança está na quarta chave.
Nós já estávamos mesmo lá no quarto dele. Que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir. Tem necessidade. E ela até diz que se os avós forem vivos, ainda esse dia os netos ainda vão para casa de quê? O avô e o pai e a mãe ainda tiram, ainda se pagam lá um. Se pagam lá um almoço. Já fizeste? Nunca fez isso. Eu venho agradecer. Pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria toda. Lembra quando a vida nos juntou, quando a música tocou, cedo já sabia, era amor tão descomplicado assim. Quando dei por mim vi, já completamente seu. Chegam a me perguntar por que eu procurei outros olhares. Eu sei, já naveguei em tantos mares, eu cheguei a ver terra firme. Estamos aqui com o ancião conselheiro do Departamento de Lar e Família. Gostaríamos de saber como é que está a ser a experiência de adorar na igreja de Camunda, Benguela. Está a ser uma boa experiência. Bom, a satisfação é grande, muito grande. Principalmente a maneira como fomos recebidos. O coral é grande, é enorme. E aqui as autoridades, os oficiais aqui da igreja nos deram uma grande recepção, muito calorosa. Que afinal já estamos com saudades, é verdade. Estamos a partir, mas já estamos com muita saudade. Muito bom. E qual é a expectativa para a programação do período da tarde? Como sempre, é sempre alta, muito alta, e vamos esperar que tudo venha correr bem e dentro daquilo que é o padrão adventista. Com esta saída está a dar para reconstruir o altar? Com certeza, estamos mesmo. Muito obrigado. Estamos agora com o casal diretor do Departamento de Lar e Família da Igreja Central do Uambo. Gostaríamos de saber como é que está a ser ou como é que foi a recepção aqui na igreja da Camunda, Benguela. Foi uma festa sem comparação nenhuma. A nossa presença aqui na Camunda marcou uma diferença na referência e dizer que foi um sucesso que sucedeu ainda sem cessar. Muito obrigado. E gostaríamos de ouvir também da nossa diretora como é que foi a experiência aqui na igreja da Camunda. Foi uma experiência boa, tendo em conta que o que nós planificamos tudo saiu. Nós ligamos antes que nós viríamos passar o sábado aqui e fomos bem recebidos e foi uma experiência muito boa. Muito obrigado. Qual é o conselho que o diretor deixa para os casais que ficaram em casa? Oh, não tem outra mais senão apenas dizer que fizeram falta. Os que não vieram fizeram falta. E para marcar a diferença, por favor, na próxima não falte, porque a vossa falta nos fez mal. Qual é a recomendação que deixa para a igreja que recebeu hoje o Departamento de Lar e Família? Continuem sempre que possível aceitar a nossa presença aqui. Foi boa, bem acolhedora e aguardamos por eles nas próximas vezes em nossa casa. Muito obrigado. Obrigado para todos. Um beijo. Obrigado. Estamos agora aqui com o pastor da igreja da Camunda, Benguela.
Gostaríamos de saber como é que está o coração depois de receber esta tamanha visita. Realmente o nosso coração pulsa de muita alegria, porque consideramos quase uma surpresa, a priori que não sabíamos, mas tão logo tomamos conhecimento de que teríamos este grupo tão enorme a nos visitar nesta igreja adventista do sétimo dia da Camunda, Benguela. Nosso coração está cheio de muita alegria. É real. Muito obrigado. E qual é a recomendação que deixa para os próximos visitantes da igreja para a igreja da Camunda? Para nós queremos dizer que aqueles todos que quiserem nos visitar, que nos visitem, não hesitem. Esta igreja da Camunda está sempre com as portas abertas para receber todos aqueles que desejarem nos visitar. Qual é o conselho que deixa ao Departamento de Lar e Família da Igreja Central do Uambo? O conselho que queremos deixar para o Departamento de Lar e Família da Igreja Central do Uambo é de que continue a promover atividades, porque essas saídas fazem muito bem. É um momento de recreio, de retiro das crianças e de outras pessoas. E este convívio, quem sabe, pode melhorar alguns lares que se calhar estavam à beira de um precipício. Muito obrigado, pastor. Obrigado para vocês também. Muito obrigado. Já eu a primeira pessoa a apanhar mesmo assim. Passa o tempo, passam horas, gira mundo, vira história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, todo no peito a gente chora, mas conhecer assim demora. Coisa alguma vez, se não para o bem daquele que ama. Deus conhece onde sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final. A mulher daquela o Senhor abençoa. Samuel, ele sabe.